Meus irmãos, começamos nesse mês de março a falar sobre discipulado. Discipulado é o foco da nossa igreja. Nós terminamos o planejamento e entendemos que o discipulado transformador deveria ser o foco da nossa igreja. Então, nos próximos 10 anos, a gente tem esse foco e tem como missão amar e acolher as pessoas para fazer discípulos de Jesus. E tem como visão despertar cada pessoa para uma experiência com Deus e se tornar um discipulador. Portanto, a vida da nossa igreja vai girar em torno desse tema, discipulado, porque nós entendemos que esse deve ser o foco ou deve ser a razão da nossa existência e em torno do que a nossa vida vai girar. No dia 13, nós tivemos aqui a primeira mensagem sobre discipulado. No dia 20, tivemos a segunda mensagem sobre discipulado. E hoje a nossa terceira mensagem. E nós estaremos pregando sobre discipulado nos próximos 6 meses. Então, eu quero dizer para você o seguinte: não deixe de vir domingo de manhã na igreja. Se você tiver que escolher um dos horários para vir de manhã ou à noite, venha de manhã. E não falte. Porque são peças de um quebra-cabeça que Deus está nos dando a cada domingo aqui de manhã, para construir em nós uma visão, uma compreensão e entendimento sobre esse tema. Então, é muito importante a sua presença. Se tiver que escolher, escolha vir de manhã, descanse de noite, se esse for o seu caso. E ajude a divulgar isso para outras pessoas, para que também priorizem estar aqui de manhã, para que possamos juntos crescer no que diz respeito a esse tema, que é o foco em torno do qual a nossa existência vai girar pelos próximos 10 anos. Na primeira semana, na primeira mensagem do dia 13, nós falamos sobre o que é o discipulado, quais são as exigências do discipulado e quais os objetivos do discipulado. Respondendo à primeira pergunta, o que é discipulado, nós falamos que é a ordem para seguir a Jesus e também a ordem para ensinar outros a seguirem a Jesus, obedecerem a Jesus. Portanto, o discipulado ele está ligado a essas duas questões. Quando eu obedeço a ordem para seguir a Jesus, eu estou em discipulado, naturalmente sendo discipulado pelo Mestre. E quando eu obedeço a ordem para ensinar outros a seguirem a Jesus, eu também estou vivendo a outra parte do discipulado. Compartilhamos aqui que discipulado é um processo, não é algo que se estabelece do dia para a noite, é algo de longo prazo. Então, o discipulado é um processo. Naquela ocasião, demos o exemplo aqui de um purê de batata, né? Mostrando cada etapa daquele processo de fazer um purê de batata e fazendo a relação com o discipulado. É um processo. As exigências para o discipulado, a primeira que a gente compartilhou aqui, foi uma influência intencional. E a gente percebe isso no ministério de Jesus Cristo. E quando a gente vai ministrar sobre outro, deve existir também essa influência intencional sobre a vida do outro, a fim de gerar uma transformação sobre a vida do outro. Uma segunda exigência do discipulado que compartilhamos é o relacionamento. Discipulado acontece essencialmente no relacionamento, né? Indo, batizando, ensinando. São aí ações que desenvolvem um relacionamento ou se desenvolvem no relacionamento de longo prazo. Portanto, o discipulado também tem como exigência tempo e, em último lugar, discipulado tem como exigência compromisso. E naquela primeira mensagem compartilhamos também o objetivo do discipulado. O nosso foco é discipulado transformador, porque o objetivo do discipulado é transformação. Transformação do caráter, à semelhança de Jesus Cristo. Então, ser discípulo de Jesus é estar em transformação, de maneira a se tornar cada vez mais parecido com Ele no seu caráter. Na maneira de pensar, nos seus valores, na maneira de viver. E um segundo objetivo do discipulado é a reprodução.
quando Jesus se despediu, voltando aos céus, ele disse aos seus discípulos, vão e façam discípulos. Ou seja, aqueles homens foram discípulos de Jesus, em torno de 3 anos e meio, para que fizessem discípulos para Jesus. Então, nós nos tornamos discípulos para fazer discípulos para o nosso Senhor Jesus. Na segunda mensagem, nós compartilhamos o porquê do discipulado. E aí, nós refletimos na grande comissão. O som está esquisito, está meio oco, está meio estranho aqui para mim. Aí nós respondemos na segunda mensagem o porquê do discipulado. E aí destacamos algumas respostas. Porque a ordem para o discipulado repousa na invocação de Jesus do seu poder e autoridade. Ele vai dizer assim, todo poder e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ou seja, a ordem a seguir está baseada, repousa... Quer que troque o microfone? Repousa na sua autoridade. Né? Todo poder e toda autoridade me foi dado nos céus e na terra. Portanto, uma vez que, considerando que eu tenho todo o poder e toda a autoridade, eu lhes digo, vão e façam discípulos em todas as nações. Por que o discipulado? Porque é a missão delegada por Jesus. Nos referimos a Mateus 28, 19 e 20 como a grande comissão, dada a importância que esse trecho da palavra tem para nós. Os cristãos, de maneira geral, têm uma missão que é fruto da sua aliança com o Mestre. E a grande missão, o que nós não podemos deixar de fazer. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, mas tem uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, e é a questão dos discípulos. A gente não pode deixar de fazer discípulos, porque é a missão delegada por Jesus. Por que o discipulado? Porque o discipulado foi o método usado por Jesus Cristo. Ele tinha que ganhar o mundo inteiro. Lá em 2 Coríntios diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E Ele nos entregou o ministério da reconciliação. Então Jesus ele tinha a missão de reconciliar o mundo com Deus. Mas ele tinha só 3 anos e meio na face da terra, que foi estabelecido na Trindade. Então ele veio e fez discípulos. Porque ele sabia que em fazendo discípulos, o processo que ele iniciou não seria interrompido. E foi exatamente o que aconteceu. Por que o discipulado? Porque é o exemplo de Jesus. Por que o discipulado? Porque devemos continuar o que ele iniciou. Por que o discipulado? Porque o discipulado é o que produz e promove transformação de vida, frutos permanentes. E porque o resultado final do discipulado é exatamente esse. Então foi o que nós falamos nas 2 mensagens anteriores. Eu creio que a gente tem isso gravado, tem no site da igreja, Eduardo? Ou no canal do YouTube? Tem essas mensagens lá? É no site ou no canal do YouTube? No canal, né? Então a igreja tem um canal no YouTube. Você pode procurar lá no YouTube, Primeira Igreja Batista, você vai achar o canal da igreja e você acha essas mensagens. Eu sugiro que você ouça, né, essas mensagens em casa, para que elas possam entrar aí mais profundamente na mente e no coração. Hoje eu quero falar sobre componentes essenciais do discipulado. São 2 componentes e eu quero falar sobre um deles na manhã de hoje, mas eu quero falar sobre esse componente essencial do discipulado a partir do chamado. Então, o subtema da nossa mensagem hoje é o chamado, quando nós estaremos falando, então, sobre o chamado de Jesus Cristo. Evangelho de Mateus 4, 12, depois de 18 a 22. O 12 diz assim, 4, de 18 a 22.
Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu 2 irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhes disse: venham comigo, que eu ensinarei a vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os 2 e no mesmo instante, eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Capítulo 8, também do 18 ao 22. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar aonde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. E outro que era seguidor de Jesus disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Versículo 9 do capítulo 9. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: Venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra, amém? Esses textos nos falam a respeito do chamado de Jesus Cristo. De maneira específica, quando ele chama os discípulos, alguns deles. E o texto do capítulo 8, quando alguns se oferecem para seguir a Jesus. Ou um se oferece para seguir a Jesus e um outro que já era seguidor pede uma condição ali especial de primeiro sepultar os seus pais antes de seguir a Jesus Cristo. O que isso tem a ver conosco? Porque, embora não tenhamos sido chamados exatamente por Jesus, fisicamente falando, a exemplo dos discípulos, nós também somos participantes desse mesmo chamado através das boas novas do Evangelho. A evangelização nada mais é do que um chamado para seguir a Jesus. Ainda que ao longo da história nós tenhamos perdido essa visão, a perspectiva do chamado. A gente muitas vezes pensa que a evangelização é para trazer para a igreja. Não. A gente vai para a igreja quando a gente atende o chamado para seguir Jesus. Porque o chamado para seguir Jesus opera uma transformação sobre nós, nos fazendo então parte da igreja de Jesus. Então o chamado não é para ir para a igreja, o chamado não é para mudar de religião, mas o chamado é para seguir a Jesus. Jesus chega a Pedro e capítulo 4. Ele encontra ali Simão Pedro e André, que eram irmãos, e eles estavam pescando, trabalhando, e Jesus diz: venham comigo. Ou em outra tradução ele vai dizer: sigam-me. Portanto, o chamado é para que sejamos seus seguidores. Mas aí alguém mais atento vai dizer: pastor, mas aqui na minha Bíblia está claro que o chamado é composto. O chamado não é só para seguir, mas o chamado é para aprender a ser pescador de homens também. Ok. Mas o aprendizado para se tornar um pescador de homens, ou seja, um discipulador, ele acontece no seguir a Jesus. Ele acontece no relacionamento. Portanto, quando nós estamos falando do chamado de Jesus, a gente precisa ter esse entendimento. Esse segue-me deve trazer para nós uma ideia de uma ação contínua.
Por quê? Porque aqueles homens passaram a seguir a Jesus a partir do chamado e pararam de seguir a Jesus quando? Quando que eles pararam de seguir a Jesus? Não pararam mais, né? Alguém poderia dizer na morte, né? No muito isso, na morte. Porque o tempo todo eles continuaram seguindo a Jesus Cristo, né? Guardando aquilo que Jesus havia ensinado, observando os ensinamentos de Jesus Cristo, divulgando, ensinando a outros tudo aquilo que haviam aprendido na caminhada com Jesus Cristo. Há algum tempo atrás, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, cheguei na igreja com 7, por aí, e aí ali eu fui ouvindo de Jesus nas classinhas de criança, né? Aprendendo de Jesus, e lá por volta dos 10 anos eu senti um incômodo muito grande no meu coração, que eu queria batizar, eu queria passar por aquela experiência que servia de testemunho de que eu era de Jesus. Mas eu tive muita vergonha, né? Eu sempre tive muita vergonha na minha vida, e eu não levantei a mão aqui dentro da igreja, dizendo que queria aceitar Jesus. Mas um dia eu fui conversar com o pastor, e ele falou, não tem problema, se no seu coração você já entregou a vida a Jesus, não tem problema. E eu fui para a classe de batismo, e com 11 anos de idade, eu passei pelas águas, né? Por 11 anos de idade, eu fui batizado. Naquele momento que eu sentia um grande incômodo no meu coração, o grande incômodo não era simplesmente para passar pelo batismo, para se tornar membro da igreja e poder ceiar, mas o grande incômodo era para ser um seguidor de Jesus Cristo. Jesus Cristo queria que eu firmasse publicamente um compromisso com Ele, declarando como testemunho para todos os que estivessem à minha volta de que eu era um seguidor de Jesus. E desde aquela idade, desde os 11 anos de idade, ou até antes, né, se contar o tempo que antecedeu ao batismo, eu tenho seguido a Jesus Cristo. É isso, quando a gente ouve a mensagem do Evangelho, e quando a gente ouve ou aquele apelo, você quer entregar a sua vida a Jesus, o que nós precisamos entender é isso, que o convite é para seguir Jesus. Eu estou repetindo de maneira proposital, para poder você pensar assim, tá bom, já entendi isso. Porque precisa entender muito bem. Porque na maioria das vezes o que nós temos são membros de igreja. E existe uma diferença muito grande entre membros de igreja e seguidores de Jesus. Existe uma diferença muito grande de religiosos para seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus apresentam o DNA dele. Os seguidores de Jesus são confundidos com ele. Os seguidores de Jesus se identificam com ele. Mas os membros de igreja, ou somente religiosos, não acontece da mesma maneira. De maneira que o Evangelho cresceu muito no nosso país. Nós somos mais de 40 milhões. O Evangelho cresceu muito em Barra do Piraí nos últimos 10 anos. Eu não sei números, e nem sei números também quanto nós somos. Mas a grande questão é, e daí que o Evangelho cresceu? E daí que o Evangelho cresceu? Que transformação nós estamos experimentando porque o Evangelho cresceu na nossa cidade? Qual é o impacto do crescimento do número de evangélicos no nosso país? Porque são evangélicos, porque são religiosos, porque são membros de igreja. Facilmente, quando nós observamos a vida que vivem, nós percebemos que não vivem a vida de seguidores, mas vivem a vida de religiosos. Porque o religioso se permite viver segundo o seu coração, segundo a sua vontade. Ele escolhe algumas coisas para obedecer e seguir no que diz respeito às orientações e ensinamentos do Senhor. E em outras, ele conscientemente faz o que ele quer. Ou seja, ele ainda não é
um discípulo de Jesus. Eu me lembro de um episódio no Evangelho de João, quando Jesus se apresenta como o pão de Deus e fala da necessidade do povo comer da sua carne e beber do seu sangue. O que a multidão que atravessou o mar para estar com ele fez naquele momento? Quem lembra aí do texto? O que a multidão fez quando saiu, né, Joaquim? Abandonaram Jesus. Não gostaram muito do que Jesus estava falando naquele dia e foram embora. Não eram discípulos. A gente precisa se procurar. A gente precisa descobrir onde a gente está. E existem níveis de relacionamento com Deus. Jesus, quando passou por aqui, ele tinha uma multidão à sua volta. Mas Jesus, quando passou por aqui, também tinha os seus discípulos. São níveis diferentes de relacionamento. A multidão ia atrás dele por conta da cura, ia atrás dele por causa do pão. Mas a mesma multidão, quando desagradada por ele, ia embora. Os discípulos não. Os discípulos eram aqueles que já estavam comprometidos em seguir a Jesus Cristo. E a despeito de não gostarem de algumas coisas, declaravam: não temos para onde ir, senão continuar seguindo ao Senhor. O chamado de Jesus, ele nos dá a visão de que o segue-me de Jesus diz respeito a um relacionamento próximo. Diz respeito à intimidade com Ele. Quando Jesus chamou os discípulos para serem os seus seguidores, Jesus estava chamando aqueles homens para o seu círculo de relacionamento íntimo. Ele estava chamando aqueles homens para um relacionamento de amizade com Ele, de proximidade com eles. Eles deveriam, então, andar com Jesus todo dia, o dia inteiro, e durante toda a vida de Jesus aqui na terra, e mesmo após a sua morte e ascensão. Relacionamento próximo, relacionamento de intimidade. Então a gente entende que os discípulos de Jesus são aqueles que entendem essa dimensão do chamado. Não são aqueles que entendem simplesmente que Jesus pode salvá-los do inferno e por isso eles entregam a vida a Jesus no sentido de aceitar a salvação do inferno. Isso não pode ser o tudo daquele que está ouvindo o chamado de Jesus. Ele está me chamando para a salvação. Ele quer me libertar do domínio de Satanás. Ele quer me impedir de ir para o inferno. Ok, mas isso não é o tudo. O chamado, a natureza do chamado é para que sejamos os seus seguidores. A natureza do chamado é para um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade com Deus. E aí eu entendo que essa palavra incomoda os nossos corações. Quantos de nós aqui poderíamos dizer, e não é para você me responder, mas para você pensar no seu coração, quantos de nós poderíamos dizer que vivemos uma vida de intimidade com Deus? Quantos de nós poderíamos dizer que investimos tempo para estreitar o nosso relacionamento de amor com Deus? E aí agora faço uma pergunta de um outro lado. Quantos de nós chegam ao final do dia dizendo que não teve tempo para orar? Não teve tempo para passar com Deus. Não teve tempo para meditar na palavra. Eu creio que a grande maioria se encontra nessa condição. Por quê? Porque nós fomos discipulados, orientados e ensinados de uma maneira a sermos religiosos. Nós não fomos discipulados para sermos seguidores de Jesus. Nós aprendemos uma série de regras de pode e não pode. Inclusive, vir domingo de manhã na igreja. O pastor Ed, uma vez eu vi ele contando uma ilustração de que ele chegou na igreja com o braço quebrado. E aí perguntaram para ele o que tinha acontecido. E ele jogava bola, ele disse: eu fui jogar bola no domingo de manhã e quebrei o braço. Aí alguém disse para ele: viu? Brinca com Deus. Brinca com Deus mesmo para você ver o que dá. Onde que está escrito que tem que vir domingo de manhã na igreja?
Onde que está escrito que se não vier domingo de manhã, Deus vai castigar? De onde que vem essa ideia? A gente aprendeu a se relacionar com Deus por obrigação, pelo medo. Né? Se eu fizer isso, Ele vai me castigar. E a gente ensina isso para as crianças desde cedo. A criança está fazendo alguma coisa errada, e aí a gente não tem autoridade sobre a criança, a gente diz, Deus está vendo, hein? Papai do céu está vendo. E tem os miseráveis, sem vergonha, que ainda falam assim, o pastor está vendo, hein? Tem ou não tem desse? Né? O pastor está vendo. E aí a gente tenta controlar pelo medo. E nunca foi ideia isso. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. E Deus nos convida, vamos lá no Conhecendo Deus, né? Deus nos convida para um relacionamento íntimo de amor com Ele, que seja real e pessoal. O convite de Deus, então, não é para se tornar membro. O convite de Deus não é para servir num cargo na igreja. O convite de Deus não é para ser religioso. O convite de Deus não é para se livrar do inferno. O convite de Deus é para um relacionamento com Ele. O que você espera do seu filho? O que você espera da sua filha? O que os seus pais esperam de você? Qual que é a maior riqueza, o bem mais precioso de um pai em relação ao filho? É o relacionamento. O pai não espera nada do filho, ele não quer nada do filho. Ele sonha com o sucesso do filho, mas ele deseja o relacionamento. O relacionamento. E é isso que Deus quer da gente. Deus deseja da gente relacionamento. Então, o chamado, segue-me, é um chamado para o relacionamento com Deus. Ele diz, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. A consequência de atendermos o chamado, que é um chamado para o relacionamento, é nos tornarmos discipuladores. Então não adianta a gente começar aqui uma grande campanha para que você se transforme num discipulador, porque você jamais será discipulador. Jamais será discipulador se você não viver a experiência do relacionamento íntimo com Deus. Pare e pensa se a sua vida cristã não é uma vida em si mesmada, uma vida tremendamente egoísta. Onde você vem porque quer, porque tem necessidade de ouvir, ou porque tem medo. Chega, não fala com ninguém, sai, vai embora sem falar com ninguém. E os pecadores perdidos que se danem mesmo, que vão para o inferno mesmo. Porque tadinho deles, você não se movimenta em relação a eles. É assim ou não é assim na maioria de nós cristãos? A gente não está cuidando de ninguém. Cada um está cuidando de si mesmo, porque discipulado é cuidar do outro. É cuidar do outro. Seja porque você gerou uma vida, seja porque alguém gerou a vida e não consegue cuidar. Não tem adoção, e a adoção não é isso? Você adota, você pega alguém para cuidar, porque não tem ninguém cuidando dele, você adota. Por que a maioria de nós cristãos não estamos envolvidos no discipulado, no cuidado de alguém? Por que nós cristãos não estamos reproduzindo? O ciclo natural da vida é chegarmos num ponto da vida de reprodução. E aí a gente começa a reproduzir, né? E aí a gente precisa até mesmo usar métodos anticoncepcionais para não reproduzir demais. Não é assim? Né? Usa camisinha, a mulher toma remédio, toma vacina, não pode reproduzir demais. Por quê? Porque chegou na fase da vida em que a consequência natural, a parte natural do processo é a reprodução. E aí vida é gerada através da vida. Mas se chega um ponto e a gente não reproduz, o que está acontecendo? Se chega esse ponto e a gente não reproduz, o que acontece, gente? Oi? Mas, fisicamente falando,
A moça ou o rapaz chegou lá na idade e não reproduz. E aí? Está doente. Tem alguma coisa errada. Vamos no médico, vamos investigar. Vamos nos tratar para que a gente possa reproduzir. Que esse tempo em que a gente está falando sobre o discipulado seja um tempo de tratamento de Deus sobre nós, a fim de curar a nossa enfermidade, para que possamos nos tornar saudáveis e naturalmente reproduzir. Precisa ensinar? Pai e mãe precisam ensinar os filhos como é que reproduz? Precisa fazer um curso? Como reproduzir? Tem coisa que não precisa ensinar, né? Uma menininha está rindo, mas é assim, uma menininha. Tem coisa que eles falam, não, pai e mãe, pode deixar que eu já estou sabendo como é que reproduz. Por quê? Porque é um processo natural. Como deve ser na nossa vida, um processo natural. O chamado de Jesus é um chamado para sermos os seus seguidores. Eu gostaria que você pensasse agora um pouquinho na sua vida. Pensa só nessa semana, a sua maneira de viver caracteriza alguém que está seguindo a Jesus? Os seus valores, o seu caráter, é espelhado no caráter de Cristo? A maneira como você trata o seu cônjuge, os seus filhos, a maneira como você se relaciona nos negócios, reflete Jesus? Na maioria das vezes não. Porque a gente está vivendo um outro evangelho, que não nos faz seguidores, faz religiosos, mas não nos faz seguidores. Então, o chamado é para o relacionamento próximo. As mães, e eu me lembro da minha quando criança, às vezes via a gente com um amigo novo. O que a mãe fazia? Quem é fulano de tal? De onde que ele é? Onde você conheceu ele? E mãe tem um negócio terrível. Não gostei dele. Era ou não era assim? Não quero você andando com ele. Por que isso? A gente, quando criança, entendia esse negócio? Minha mãe é muito chata. Por que eu não posso andar com ele? Não quero. Se eu ver você andando com ele, você vai tomar a sua. E a gente tinha que dar um jeito de ir se afastando daquele amigo ou daquela amiga. Por que a mãe fazia desse jeito? Quem me responde? Por que ela afastava a gente de algumas pessoas? Hã? Ciúmes? Cuidado, zelo, proteção. O que mais? Hã? Visão. Alguém falou outra palavra aí. Quem falou? Influência. Era nessa palavra que eu queria chegar. Como é que é o ditado? Diga-me. Então era por isso que mãe separava a gente do outro. Quem se mistura com porcos, farelo come. Então papai e mamãe, mesmo na simplicidade e ignorância deles, sabiam que nós estaríamos à mercê de influência de pessoas. E aquelas pessoas que elas consideravam que não era uma boa influência sobre a nossa vida, elas davam um jeito de tentar nos afastar dela. Porque sabia que se andássemos com elas, tínhamos ou correríamos grande risco de nos tornarmos iguais a elas. Quando a gente anda com alguém, a gente se torna parecido com aquele alguém. Por isso que discipulado, conforme nós falamos aqui e refletimos aqui, ele exige relacionamento e ele exige tempo. Discipulado é essencialmente andar junto, compartilhar a vida, compartilhar alegrias e tristezas, compartilhar experiências espirituais com alguém durante um longo tempo, de maneira a influenciar o outro a alcançar a maturidade, para que em alcançando a maturidade ele possa fazer o mesmo que foi feito com ele com uma outra pessoa. É andar junto. Por isso que Jesus nos chama para andar junto dele.
Aí você fala, Senhor, mas eu tenho problema com vício de álcool. Ele fala, não tem problema não, vem andar comigo. Senhor, mas deixa eu ajeitar primeiro o vício de álcool. Não, vem do jeito que você está. Eu recebo você do jeito que você está. Ah, então Jesus não está nem aí para o pecado. Não, o pecado sempre foi coisa séria. Mas qual que é a estratégia dele? É fazer qualquer um andar com ele. Porque qualquer um que andar com Jesus não poderá influenciá-lo. É por isso que ele tocava no leproso. Quem tocasse no leproso ficava imundo. Mas Jesus, quando tocava no leproso, o leproso é que ficava limpo. Porque ninguém consegue influenciar Jesus. Mas qualquer um que decide andar com Jesus é influenciado por ele. Não consegue mais ser a mesma pessoa. Uma vez, lá em Bilac, São Paulo, o irmão estava dando uma aula sobre os magos do Oriente que foram visitar Jesus e foram orientados por Deus para não voltarem pelo mesmo caminho. E aí ele tirou uma lição: quem tem um encontro com Jesus não consegue voltar pelo mesmo caminho. E eu nunca mais esqueci dessa lição da aula dele lá de EBD, porque é verdade. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, ou quando a gente anda com Jesus, a gente não consegue voltar pelo mesmo caminho. O relacionamento com Jesus, fruto desse chamado para seguir a Ele, muda a nossa mente, muda a nossa maneira de ver a vida. Eu, quando ando com Jesus, ou a partir do momento que eu andar com Jesus, eu não vou conseguir mais ver a vida do mesmo jeito. A partir do momento que eu começo a andar com Jesus, a minha visão do mundo é diferente. Andando com Jesus, acontece o que Paulo falou lá em Romanos 12:2. Quem lembra? Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E só quem pode transformar ou renovar a nossa mente é Deus, na pessoa do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é andando com Jesus que a nossa mente é transformada. Andando com Jesus o nosso caráter é transformado. Então a gente vai falar nos próximos dias um pouco mais sobre essa questão do relacionamento e do que ele gera. Mas quando a gente ouve o chamado de Jesus, que é mais do que um convite, é uma ordem, eu entendo o convite assim: ô Diego, você não quer ir comigo lá no Rio de Janeiro? Estou indo lá visitar minha mãe, se você estiver disponível, você não quer ir comigo? Eu entendo isso como convite. Agora, quando eu chego para o Diego, sabendo quem eu sou, em relação a ele, e aí pensa em quem Jesus era em relação ao discípulo, e aí ele chega para aquele homem e diz: vem comigo. Você entende um convite? É uma ordem, né? É uma ordem. Ele fala: vem comigo. E é interessante que aqueles que se tornavam discípulos a partir do chamado não sabiam direito ainda quem Jesus era. Mas o pouco que sabiam de Jesus foi suficiente para entenderem que aquilo era o que de mais importante eles tinham para fazer na vida. Porque o texto vai dizer que os que estavam pescando, Pedro e André, imediatamente deixaram tudo para seguir Jesus. Sobre Tiago e João, filhos de Zebedeu, vai dizer que imediatamente eles deixaram o pai e as redes que eles estavam consertando para seguir a Jesus. Então, quando a gente ouve o chamado, a resposta para o chamado deve ser a obediência. Não existe uma outra resposta admissível para o chamado de Jesus. Por isso que quem não obedece ao chamado de Jesus vai viver a eternidade longe dele. É o único pecado sem perdão. Ou não? Não ouvir o Espírito Santo não é sinônimo de não ouvir ou não atender ao chamado de Jesus? Sim ou não? Não é sinônimo? É o único pecado sem perdão.
E ele vai dizer interessante que alguns serão membros de igreja, pastores, presbíteros, profetas, sei lá o quê, e ainda assim serão tudo isso sem terem ouvido o chamado de Jesus. Olha que absurdo. Onde está isso na Bíblia? Quem lembra aí? Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. E ele vai dizer para eles, não vos conheço. Mas como o Senhor não nos conhece, profetizamos em teu nome, realizamos cura em teu nome. Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Olha que coisa absurda. O cara estava realizando cura. Estava trazendo profecia. O cara era o pastor da igreja, era o bispo da denominação. Mas Jesus não o conhecia. Não conheço você. Então, a palavra vai dizer claramente, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que é fazer a vontade do Pai? O Pai diz para a gente qual é a vontade? Ele informa para a gente qual é a vontade? Não, a vontade do Pai é Jesus. Em Jesus, a vontade do Pai nos é revelada de maneira perfeita. E em seguindo a Jesus, eu estou fazendo toda a vontade do Pai. Então eu não preciso descobrir a vontade de Deus. Eu preciso seguir Jesus diariamente. Só isso. Não preciso descobrir o que Deus quer. Eu preciso seguir Jesus diariamente. Na palavra, a vontade de Deus para as nossas vidas é revelada. No relacionamento com Deus, nós somos conduzidos por Ele à sua vontade. Então, a única resposta admissível para o chamado é a obediência. Largaram tudo para seguir Jesus. E aí nós temos aqui uma implicação, ou implicações do chamado. E eu, por hoje, quero compartilhar só duas para terminar. A primeira implicação, para aquele que ouve e atende o chamado de Jesus, é que Jesus se torna prioridade na vida dele. Jesus é colocado no primeiro lugar na vida dele. O que Pedro e André estavam fazendo quando foram chamados? Eles estavam pescando. Lazer? Eles estavam ocupados. E eu acredito que aquilo dali era para sustento da família, era para a sobrevivência deles. E aí eles imediatamente largam tudo. A gente quer pensar, né? Não sei, e como é que eu vou pagar a escola para o meu filho? E como é que vai ficar? É porque a gente não entendeu nada de Jesus. Porque se a gente entender o mínimo necessário de Jesus, ele vai se tornar prioridade. Pastor, mas e se eu for demitido? Que seja. Pastor, e se meu pai me botar para fora de casa? Que seja. Pastor, e se minha mulher quiser me largar, porque eu botei Jesus como prioridade? Que largue. Mas algo que não pode ser negociado é isso. Jesus tem que se tornar prioridade. Aí pensa aí, 10 segundos. Pensa no seu dia a dia. Jesus é prioridade? Você tem feito de Jesus prioridade no seu dia a dia? Está vendo como é que ao invés da gente atender o chamado para seguir a Jesus, a gente atendeu o chamado para ser crente? Porque para ser crente não precisa fazer de Jesus a prioridade. Para ser membro de igreja não precisa fazer de Jesus a prioridade. Agora, para seguir a Jesus, foi uma ação natural, espontânea. Segue-me. Não tem como carregar isso tudo, não tem como seguir e ficar ao mesmo tempo. Eu vou, eu fico e eu largo tudo para ir. Para seguir a Jesus, foi isso que eles fizeram. Então, uma primeira implicação da gente atender o chamado de Jesus. Jesus é prioridade. E aí, quando a gente fala sobre as implicações,
existem outros ajustes a fazer quando a gente faz de Jesus a prioridade. A partir daquele momento, aqueles homens passaram a dedicar tempo com Ele. Um ajuste necessário para ser feito para aqueles que obedecem ao chamado é esse: passar tempo com Jesus. O que é que nós aprendemos? Foi isso? Nós aprendemos que tinha que ler a Bíblia e orar todo dia. É isso que a gente aprendeu. Mas não é isso. O que a gente precisa é passar tempo com Jesus. Ler a Bíblia e orar é coisa que a gente pode fazer nesse tempo. Pode e deve fazer nesse tempo. Mas o objetivo, a vida inteira a gente tentou enganar a gente mesmo. Pegando a Bíblia, lendo meia dúzia de versículos, Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra, largou a Bíblia lá e saiu vazio, do mesmo jeito. Quantos já fizeram isso além de mim aqui? Ah, tem mais uma meia dúzia aí que confessa. Leu, não entendeu nada, mas o coração ficou levinho, né? Já li a Bíblia e já orei hoje. Não, não é ler a Bíblia e orar. É passar tempo com Ele. Passar tempo com o Senhor Jesus Cristo. É ter prazer nele. É ter prazer na sua palavra. É ter prazer de descobrir a sabedoria que é revelada nos seus ensinamentos. É prazer de ficar a cada dia deslumbrado com as maravilhas que ele realizou quando ele passou por aqui. É gastar um tempo com ele, fica lá, você e ele, para poder estreitar o relacionamento com ele. Uma outra questão, um outro ajuste necessário, quando a gente faz de Jesus prioridade, é a morte do eu. Sobre cada um desses temas que a gente está falando aqui, depois a gente vai pormenorizar. Aqui é um panorama desse novo momento. Uma outra coisa necessária, então, é essa, a morte do eu. E a morte do eu é bem interessante. Você está lá com o seu carro, andando na rua, e vem o outro lá e bateu no seu carro. Um motorista veio e bateu no seu carro. Aí, ao invés de sair do carro gritando, mas que droga, você não viu, você está cego, seu burro, seu isso. Ao invés de sair do carro fazendo tudo isso, essa é a sua vontade, né? É o que vem lá no coração. Aí você sai do carro e fala, calma, está tudo bem, vamos resolver isso aqui tranquilamente. E aí você dá o andamento para aquela questão no jeito de Jesus. Pode chegar ao ponto de você compreender a pobreza do outro e falar, não tem problema, pode deixar para lá. Eu vou assumir aqui o meu prejuízo de boa. Porque a Bíblia fala de justiça, mas fala também de misericórdia. Dá para perceber? Então é ser ofendido e não revidar a ofensa. Isso que é a morte do eu. Cada vez que a gente, em nome da vontade de Deus, abre mão da própria vontade. A cama está lá gostosa, né? Eu quero descansar mais um pouco. Não, mas eu entendi de Deus que eu devo ir à igreja. Eu entendi de Deus que eu devo fazer uma visita, abençoar a vida de alguém. É olhar para o seu dinheiro e entender que ele não é seu, que você é só administrador. Né? E a conta está cheia lá, está gorda. Amém ou não amém? Amém, irmãos? Né? A conta está lá gorda, cheia de dinheiro. E você fala, e aí, Jesus? O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Aí ele fala, ó, irmãozinho lá está precisando lá, rapaz. Abençoe ele lá. Não leva 1 quilo não, que a cestinha está ficando vazia. Ó. Deixa de ser sem vergonha. Você pode trazer uma cesta logo inteira. Não traz 1 quilo só não. Aí você fala, então tá bom. E você traz 1 quilo. Você não é avarento. E aí a gente poderia ficar aqui ilustrando isso assim. 1001 maneira de ilustrar a morte do eu. Toda vez que a gente deixa de fazer o que quer. Eu tenho dito que o meu maior sofrimento, enquanto pastor, não é o trabalho de pastor. Tem gente que fala, não vou falar isso com o pastor para não dar trabalho, não vou falar isso com o pastor para não dar preocupação. Gente, pastor é preparado por Deus para isso. Pastor não é preparado para uma coisa, tocar boi. Não ri não, estou falando sério. O pastor não foi preparado para tocar boi. Então, quando ele tem que tocar boi, é a coisa mais esquisita do mundo.
E ele não sabe, ele fica enrolado, perde os boi tudinho, porque pastor não foi feito para tocar boi. Pastor foi feito para pastorear ovelhas, conduzir ovelhas. Tocar boi não é negócio do pastor. E o que é tocar boi? O que é um boi na igreja? É aquele crente que está lá, mas ele quer fazer o que quer da vida dele. Ele é um boi na vida do pastor. Porque o pastor tem que ir atrás dele. Tá vendo? Tem crente que gosta disso, né? Não, mas eu fiquei magoado na igreja. E aí eu sumi da igreja de propósito. E ninguém veio atrás de mim. Por que o pastor não vai atrás dele? O pastor não é tocador de boi. Mas ele quer que alguém vá lá atrás dele. Ô, vamos lá, irmã. Ô, vamos lá. Ô. Né? O pastor não sabe fazer isso. Porque o pastor, ele anda na frente e ele vai conversando com as ovelhas e as ovelhas estão vindo atrás dele. Ele não precisa ficar, pelo amor de Deus, minha ovelha, cadê você? Vem cá, vamos fazer o discipulado, vamos nos celebrando. Então, o que mata pastor é tocar ovelha. O que deixa pastor doente é isso. Não é vir compartilhar problema com o pastor. Não é vir compartilhar problema, não é pedir ajuda, não é pedir visita, não é nada disso. Hoje eu sou um pastor que, bem dizer, eu não visito. Não visito. Mas qual que é o problema? O pastor não gosta de visita? Não, não é nada contra isso, não. Mas às vezes você visita o raio da ovelha. E o cara continua fazendo na vida dele o que ele quer. Para que eu vou continuar visitando? Então peguei assim um certo desgosto para a visita. Porque a visita para mim tem que fazer sentido. Eu gosto quando o irmão fala, pastor, aparece lá em casa, estou precisando conversar. Opa, eu vou lá, vou ser benção na vida daquele irmão. Mas aí eu vou, tomo um cafezinho com o irmão, fico com o irmão. Cadê o irmão na igreja? Cadê o irmão no serviço do Senhor? Ele não tem compromisso. Aí eu parei. Quase que eu não visito. Se você ouvir alguém falando mal do seu pastor, que ele não visita, é verdade. Não me defenda. Não me defenda, porque você vai estar pecando, que é verdade. Eu quase não visito. Muito difícil eu visitar alguém. Não era assim quando eu comecei, não. Mas eu não entendo. Às vezes eu estou pregando aqui, aí a gente diz que Deus está falando. Aí eu fico ligado na hora, né? Ainda não são 10h30. O camarada levanta, eu vejo gente andando lá fora, a troco de nada. Eu vejo gente assim, totalmente desligada do que está acontecendo aqui. A sua vida vai para onde se você não ouve? E se a Bíblia ao mesmo tempo diz que você é cego, frágil como ovelha? Para onde que vai a sua vida andando na sua cegueira? Se nesse momento aqui você não liga o coração para tentar ver se Deus está falando alguma coisa de relevante para a sua vida. Aí vai quebrando a cara, vai se arrebentando, porque não ouve. Não ouve na pregação, não ouve no aconselhamento, não ouve na visita. E isso assim faz muito mal no coração. Então, tem essa grande necessidade da morte do eu. Eu deixo de governar na minha vida e passo o governo da minha vida para o Senhor. E terceiro e último lugar, um outro ajuste necessário é de deixar. O texto fala de deixar pai e mãe, mulheres e filhos e renunciar à própria vida. Se alguém não estiver disposto a deixar pai e mãe, mulher, filho, irmãos e irmãs, e não estiver disposto a renunciar à própria vida, não pode ser o meu discípulo. Assim diz o Senhor. Para seguir Jesus, para de fato obedecer o chamado, tem que haver essa disposição no coração. Abrir mão. Abrir mão de tudo para seguir Jesus. Abrir mão do que for necessário para fazer dele a prioridade na vida. Passar tempo com ele, andar com ele. Para que a mente, a visão, o caráter sejam transformados. Fazer dele a prioridade. Fazer morrer o eu. Para que de fato seja possível se encontrar na condição de discípulo de Jesus. Eu queria que você usasse o que foi falado para pensar na sua vida.
Qual é a sua condição? Qual é o nível do seu relacionamento com Deus? Em qual estágio você está? Você faz parte da multidão? Ou você está naquele grupo que faz parte do círculo mais íntimo de Jesus? Você tem entendido que o chamado é para seguir a Ele e não para ser simplesmente religioso? Tem procurado conhecer, passar tempo com Ele para seguir as suas pegadas? Ou o eu ainda prevalece na sua vida? Que Deus fale o seu coração e que uma grande mudança possa começar a ser gerada dentro de nós, para que sejamos despertados, impactados por Deus, para nos tornarmos efetivamente seus seguidores.